Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência à nossa matéria, né? Vamos continuar falando na aula de hoje sobre os distúrbios cardíacos que nós iniciamos na aula anterior. Hoje a gente vai falar um pouquinho daquelas patologias que a professora pediu na videoaula anterior, que vocês procurassem os conceitos, o tratamento, os principais sintomas, alguns cuidados de enfermagem, tá? Então hoje a gente vai rever um pouquinho aquela situação e vocês vão poder acompanhar aí com o trabalho de vocês, aquele que vocês me encaminharam, vocês vão poder acompanhar se mais ou menos é o que vocês colocaram no trabalho, tá? Eu não recebi o trabalho de todo mundo. Parabéns a quem me mandou, tá? Os trabalhos que eu recebi estão todos ótimos. Parabéns, todos se empenharam, fizeram, deu para ver que pesquisaram e fizeram bem legal. O principal, o intuito desse trabalho era que vocês aprendessem também, tá? Então, já que vocês já pesquisaram e já sabem o que é cada doença, a gente vai revisar de uma forma rápida, tá? Aí, além dos slides, vocês já têm o trabalho que vocês encaminharam para a professora, tá? Esse trabalho, como a prof falou, vai valer nota, tá? Então, quem não me mandou, infelizmente, ficou sem nota, né? A prof manda nas videoaulas, a prof falou, deixou o slide escrito com o que era para vocês fazerem, né? Então, só não fez quem não quis, né? A prof disse que podia mandar para nós ou poderia mandar para o pessoal do ICEL, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência à nossa aula. Vamos iniciar falando sobre a doença de Chagas, né? Transmitida pelo o vetor da doença, o transmissor é o barbeiro, né? Ele é um inseto que transmite essa doença. Então, a doença de Chagas, ela é uma doença infecciosa e parasitária, né, que é provocada por um protozoário, o Trypanosoma cruzi. Ela é transmitida, então, pelo inseto que é chamado de barbeiro, popularmente conhecido, né. Aqui na nossa região, não é uma região que tem muito desse inseto e também não é uma região que tem infecções dessa natureza. Porém, algumas regiões, principalmente na região da Bahia e Minas Gerais, ainda existem bastante pessoas acometidas pela doença de Chagas, tá? Ela também pode ser transmitida, então, além da transmissão através do barbeiro, ela também pode ser transmitida por transfusão de sangue e de mãe para filho durante a gravidez. A principal complicação dessa doença é o aumento do coração, a cardiomegalia que a gente fala, né? Quando o coração está aumentado de tamanho. A gente já vai verificar o porquê. Eita, que esse telefone aqui. A gente já vai verificar porquê, tá? Então, ainda a transmissão dela, ela não ocorre diretamente quando o barbeiro, que é esse inseto, ele pica o paciente, o ser humano, né? A infecção ocorre quando a pessoa ou o ser humano coça ali o local da picada, que daí vai ficar um orifício aberto, né? Um orifício na pele aberto, e acaba espalhando as fezes que esse barbeiro depositou ali na pele enquanto estava picando a pele do ser humano. Então, nesse ato de coçar a pele que ocorre a contaminação, tá? Geralmente, quem está contaminado com o Trypanosoma cruzi são pequenos roedores ou gambás, né? E aí o inseto, que é o barbeiro, vai lá e pica esses animais, esses pequenos roedores, se contamina. E aí, quando ele for picar o ser humano, ele acaba defecando ali no local onde ele fica sentadinho na pele. Quando a pessoa coça, ela espalha as fezes desse inseto, fazendo com que elas entrem no orifício e aí a pessoa se contamina, tá?
A doença de Chagas, ela não provoca lesões importantes, pode não provocar, né? Pessoas que têm imunidade não comprometida ou que têm imunidade alta. Agora, pacientes imunodeprimidos podem ter acometimentos fatais, né? A doença de Chagas, ela pode levar ao óbito, principalmente pessoas imunodeprimidas, que têm imunidade lá embaixo. Então, para que vocês entendam um pouquinho da evolução da doença de Chagas. Ah, tá, mas esse protozoário Trypanosoma cruzi, aí ele é tão perigoso assim? Na realidade, quando ocorre a infestação por Trypanosoma cruzi, que ele cai na corrente sanguínea, né? Ele vai afetar direto os gânglios linfáticos, né? O fígado e o baço. Depois, com a evolução da doença, né, apresentando sintomas, quando a doença vai se tornando mais crônica, o Trypanosoma ele vai se localizar no coração, no intestino e no esôfago. E aí ele vai começar a gerar complicações fisiológicas, né? Que daí é na fase mais crônica da doença, quando o paciente já está um bom tempo infectado. Então, gradativamente vai ocorrer a destruição muscular, né? Gerando a flacidez daquela musculatura, tanto do coração, do esôfago ou do intestino. E aí, no coração, por exemplo, ela vai causar cardiomegalia ou cardite chagásica, que é o aumento do coração, né? Obviamente, com um coração mais aumentado, ele vai ter um esforço, esse paciente vai ter um esforço cardíaco maior e vai começar a desenvolver outras comorbidades cardíacas associadas à doença de Chagas, que a gente já viu na aula anterior, né? Além do que vai comprometer a circulação, o coração aumentou de tamanho, então vai precisar de maior quantidade de sangue para que encha essas câmaras do coração. Lembra que a gente viu lá que ele é dividido em 4 câmaras, né? Então vai precisar de um aporte maior circulatório. A circulação vai ficar mais comprometida automaticamente, né? Na questão do intestino, a fase crônica da doença de Chagas, ela pode causar o megacólon, que é o aumento do cólon, né? Que é lá a parte final do intestino grosso. O que acontece, pessoal? Pode haver uma retenção maior de fezes, né? Automaticamente aumentou aquela porção do intestino, então vai ter uma retenção maior de fezes. E aí pode causar diversas complicações intestinais, né? Desde de constipação severa, má funcionamento do intestino, entre outros. E a nível de esôfago, ela vai causar o megaesôfago, né? Que assim como no intestino ela vai aumentar aquela porção do intestino, no esôfago, né? Ela vai ficar com o esôfago mais alargado. Então, na porção final aqui do nosso esôfago, no início na entrada do estômago, a gente tem um esfíncter, né? O esfíncter esofagiano, que não deixa que o alimento que está aqui no estômago seja regurgitado, volte para cima, né? Depois das refeições. Com o mega esôfago, com o esôfago aumentado, esse esfíncter não vai se fechar corretamente, podendo haver regurgitação alimentar, principalmente após as refeições. Então, às vezes, esse paciente, ao deitar ou ao se movimentar, vai ter a regurgitação dos alimentos que foram ingeridos. Isso, a longo prazo, pode causar úlceras, né? Porque junto com os alimentos vai voltar suco gástrico, que é extremamente ácido para a porção do esôfago. Então, é bem provável que, além disso, o paciente ainda desenvolva outras complicações, né? Sendo que essas lesões, uma vez instauradas, elas são definitivas, né? Não volta, por exemplo, o coração aumentou de tamanho, ele não reduz mais, ele vai ficar daquele tamanho. Então, esse paciente vai ir desenvolvendo cada vez mais complicações a nível do órgão afetado. Depois que o paciente foi contaminado, então ele pode demorar de 5 a 14 dias para começar a apresentar os primeiros sintomas, né? Que esses sintomas aqui que a prof trouxe nos slides são os principais sintomas, tá?
Então, do quinto ao 14º dia, a gente fala que é o período de incubação. Então, apenas 15 dias após a contaminação, o paciente pode começar a apresentar assim, os primeiros sintomas, né? Que eles vai desde febre, inflamação dos glândulos linfáticos, né? Que a gente pode sentir aqui a nível da garganta, na região da axila, virilha. O que mais? Inchaço de fígado e baço, mal-estar geral, forte reação no local da picada, pode causar uma urticária, uma inflamação, um edema local, né? Justamente pela contaminação que ocorre ali. Aumento de lesões no coração, pacientes que já são cardíacos, né? Podem ter uma exacerbação dos sintomas. Aritmias cardíacas, inchaço de esôfago e estômago na fase inicial, tá? O tratamento para a doença de Chagas, ele tem cura e eficácia na fase aguda, ou seja, quanto mais precoce for detectada essa doença, mais eficaz vai ser o tratamento, mais possibilidades de cura esse paciente vai ter. Na fase crônica, que é lá quando ele já está desenvolvendo a cardiomegalia, megacólon ou megaesôfago, não tem mais tratamento para cura, né? O tratamento ele vai visar diminuir as manifestações da doença naqueles órgãos que ela está se apresentando. Por exemplo, ela está com uma cardiomegalia, o tratamento vai se basear em não permitir que ocorra mais complicações a nível cardíaco, que esse paciente não desenvolva, por exemplo, uma insuficiência cardíaca devido ao aumento desse órgão, devido ao aumento do coração, mas não vai ser mais tratado a doença de Chagas em si, para que vocês entendam. Por exemplo, o paciente está com uma flacidez esofagiana, né, causou o aumento do esôfago, o tratamento vai se basear em não haver complicações devido a esse regurgitamento alimentar que pode ocorrer, por exemplo, uma úlcera de esôfago, tá? E a prevenção da doença de Chagas, então ela basicamente visa o saneamento básico, né? Higiene, limpeza e melhorias nas condições de moradia. Por quê? O barbeiro, que é o inseto vetor, né, o inseto transmissor da doença, ele geralmente fica nos amontoados de telha, de tijolos, canas de açúcar principalmente, também é um local que esse inseto é bastante presente. Então, pessoal, lá na região do Nordeste, né, ainda existem muito aquelas casas de barro ou casas de tijolo à vista. Então, a prevenção se baseia em informar essa população, deixar essa população bem atenta, que elas têm que manter esse ambiente limpo, né? E tentar melhorar as condições de moradia dessa população. A gente sabe que nem sempre é possível, né? E essa prevenção quem faz é a atenção básica, né? São os ESFs, as Estratégias de Saúde da Família, tá? Lembra que eu falei para vocês que aqui na nossa região, na região de Santa Catarina, enfim, na região sul, não há muito contágio por essa doença, mas ainda existe bastante infecções onde há o barbeiro, né, que é um inseto, que seria na região do norte de Minas Gerais e também o nordeste da Bahia, como a prof já falou anteriormente, né, e não existe vacina então para essa doença, mesmo a prevenção ela tem que ser feita com a eliminação do vetor, do inseto, né, que é o causador da doença de Chagas. Angina pectoris. O prof também pediu para vocês pesquisar sobre a angina pectoris, né? Angina pectoris ou simplesmente angina, então o que ela é? Ela é uma dor torácica geralmente muito forte, que é causada pela falta de oxigenação cardíaca do músculo cardíaco, ou seja, das coronárias cardíacas, né? Geralmente elas vêm acompanhadas de uma sensação de aperto no peito, né? Ou eles falam que tá queimando, é uma sensação que tá queimando o peito desse paciente. Além disso,
ela pode ser irradiada para o braço ou para as costelas, ou ainda eles podem referir que dói atrás das costas, né, no dorso ou no pescoço. Então, a angina, ela vai ter toda essa associação de sintomas e ela vai ser devida ao quê? Lembra que a prof falou que o coração, né, ele circula o sangue, eles têm as 4 câmaras, mas o coração é um músculo, né, então ele precisa ser nutrido de oxigênio. Para isso existem as coronárias, que são as artérias cardíacas, que vão oxigenar o músculo cardíaco. A angina pectoris, ela ocorre quando uma ou mais dessas artérias, elas estão comprometidas e a passagem de sangue por essas artérias está diminuída. Pode ser por uma obstrução, por exemplo, uma placa de ateroma, pode ser por um estreitamento dessas artérias, mas está fazendo com que esse músculo cardíaco ou uma parte do coração, né, não precisa ser necessariamente o coração todo, mas uma parte do coração, dependendo de qual artéria está sendo afetada, não está recebendo a oxigenação correta, ou seja, o sangue não está chegando na proporção adequada naquela musculatura, para aquela região do músculo cardíaco, tá? O que mais, então, como a prof falou, essa insuficiência de oxigenação, ela vai ocorrer em razão do estreitamento das artérias que levam o sangue até o músculo cardíaco, são as coronárias, né? Inicialmente vai começar com essa dor no peito e, se não tratada ou não investigada, ela pode evoluir para o infarto, tá? Os principais sintomas, então, da angina, né? Da angina pectoris ou angina, que é essa sensação de dor e queimação no peito. Eles geralmente se manifestam de forma mais intensa durante os esforços físicos, né? Seja a atividade física, seja também estresse emocional, a pessoa está muito estressada, baixas temperaturas, ou quando fica muito tempo em repouso. Por quê? Geralmente, sobre o estresse, né? Pode haver um estreitamento natural das artérias, né, da luz do vaso das artérias e veias, então o que acaba comprometendo ainda mais a irrigação da musculatura cardíaca. Além disso, vai ter aquele desconforto, pressão no peito, né, aquele aperto, isso que o paciente vai referir, fadiga, que é cansaço extremo, né, por qualquer coisa esse paciente vai se sentir cansado, além de uma respiração rápida, náusea, vai fazer taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, né? O coração vai acelerar. E também é muito importante que esse paciente, se ele estiver apresentando esses sinais e sintomas, ele procure um médico. Todo paciente, pessoal, que chegar na emergência de um hospital, num pronto-socorro, por exemplo, referindo dor no peito, ele vai ser classificado como emergência médica, tá? Caiu e bateu o peito. Aí é outra história, né? Mas o paciente que chegar relatando náusea, cansaço, palpitação, tá falando que tá sentindo o coração acelerado, e tiver com esse desconforto, essa dor torácica, ele vai ser classificado como uma emergência, porque esse paciente pode sofrer um infarto agudo do miocárdio a qualquer momento, porque essa artéria que está obstruída, ela pode trancar a qualquer momento e não haver mais oxigenação para aquela parte do coração. Aí vai acontecer o infarto, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é, tá? E os fatores, então, que desencadeiam essa angina. Geralmente o paciente vai referir mais dor no peito quando ele vai fazer esforço físico, quando logo após ele ingerir uma refeição muito pesada, né, rica em carboidratos ou muito gordurosa, ou quando ele comer demais mesmo, né, aí ele vai falar também que dói um pouquinho mais. Se ele sentir uma emoção muito forte, né, ou um estresse psicológico muito forte, e quando ele tiver exposição ao frio, né, então isso já
Os fatores que desencadeiam essa angina, mais desencadeio, já estão associados aos sintomas, tá? Fatores de risco para angina. O que é fator de risco? É algo que ajuda a aumentar o risco da pessoa ter esse tipo de doença, né? Aterosclerose. Aterosclerose é a obstrução da artéria por gordura, né? Pacientes que têm colesterol elevado, que fazem uma ingestão muito elevada de gordura ou que têm herança genética já para ter esse acúmulo de placa de gordura dentro da veia. Imagine que nós temos aqui uma artéria, né? Aqui nós temos uma artéria. A luz do vaso, que a gente chama, como se fosse uma mangueira. A luz da artéria é o buraco lá da mangueira, o furo da mangueira, né? E aí dentro dessa mangueira começa a se depositar gordura, até fechar totalmente a luz daquele vaso. É isso que acontece quando tem a formação da placa de ateroma, que a gente fala, que é a aterosclerose, que é a obstrução da luz do vaso por gordura. Como se a gente fosse pegar uma mangueira e colocando terra, né? Para que vocês consigam entender de grosso modo. Essa é a principal causa da angina, tá? Porque essa artéria vai estar se obstruindo por essa gordura e aí vai ocorrer uma má circulação daquela área cardíaca, né? Além da aterosclerose, existem outros fatores de risco, sim, como a obesidade, sedentarismo, fumo, pressão alta, diabetes, alteração de colesterol, que associado à aterosclerose meu Deus, pense num combo que vai obstruir uma luz de um vaso, esses dois juntos. Triglicerídeos elevados também, fatores genéticos. Tem pessoas que têm hereditariedade genética para desenvolver, por exemplo, a placa de ateroma ou hipercolesterolemia, enfim, tá? A prevenção é prevenindo os fatores de risco, né? Então, prevenindo a pressão alta, prevenindo a diabetes, prevenindo o aumento do colesterol, diminuindo a ingestão de gorduras, que automaticamente vai evitar a formação da placa de ateroma, né? No geral, ter uma vida saudável, ter hábitos de atividade física, não ter uma vida sedentária, né? Fazer acompanhamento médico, principalmente pacientes que já são cardiopatas, né? Ter o hábito de consultar. O tratamento, no geral, para angina, então, ele geralmente é feito com medicações específicas, né? Alguns fármacos vasodilatadores. Então, se a luz do vaso está obstruída, vamos dilatar esse vaso, que vai aumentar um pouquinho. A luz desse vaso vai aumentar a passagem de sangue e vai voltar a irrigar essa parte ali do coração que estava recebendo menos oxigênio. Então, automaticamente essa dor vai passar, né? Também alguns beta-bloqueadores, né? Como a prof falou, vai aumentar a irrigação ali sanguínea do músculo cardíaco, vai aumentar a oxigenação, vai passar a dor, né? Algumas situações onde há um comprometimento maior desse vaso, onde esse vaso está quase que totalmente obstruído, ou de 70% acima, o tratamento é cirúrgico, né? Os tratamentos cirúrgicos, eles envolvem a implantação da ponte de safena, que a gente fala, né? Que são pontes entre as artérias coronárias, né? Lembra que a gente viu na aula anterior sobre isso? Desviar o fluxo sanguíneo daquela artéria, né? Aquela artéria que está obstruída, colocar uma ponte de safena, que é a revascularização das coronárias, né? Ou a angioplastia, que também é conhecida como um tratamento, né? Que é aquela, lembra que a gente, que o doutor introduz aqui na artéria, um balãozinho com um stent que vai lá naquele vaso que tem aquela plaquinha de ateroma, e aí lá infla o balão e aquela telinha empurra a gordura contra a luz do vaso, ficando, fazendo a abertura novamente do vaso, né? Isso já, procedimento cirúrgico geralmente é quando tá um pouco mais avançado, tá? Quando a obstrução das coronárias estão
já um nível mais elevado, né? Prevenção é mais ou menos evitar os fatores de risco, né? Então, evitar fumo, evitar obesidade, evitar estresse, fazer avaliações médicas periódicas, evitar colesterol, manter uma dieta saudável, atividade física, enfim. Os cuidados de enfermagem, então, né? Verificar sinais, o que mais? Orientar o paciente sobre as dietas, evitar que o paciente se exponha ao frio, proporcionar repouso, evitar que o paciente se estresse, né? Ou pelo menos orientar, né? Porque é difícil a gente evitar que alguém se estresse, mas orientar, proporcionar a ele um ambiente calmo, tranquilo, principalmente durante a internação e durante a fase de recuperação, né? E as orientações de repouso, de vida saudável a domicílio depois da alta, né? Então, se essa angina continuar cada vez mais forte, esse vaso sanguíneo vai se obstruindo até se fechar. E aí nós temos o que? Um infarto agudo do miocárdio, que é quando o quê? Uma parte do músculo cardíaco, né? Uma parte, aqui nós temos o músculo cardíaco, uma parte dele deixa de receber oxigenação. Por quê? Porque as artérias, como vocês podem ver aqui, as coronárias, olha só, uma delas teve uma obstrução em algum ponto, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar. Olha aqui as nossas artérias, né? Aqui nós temos uma artéria coronária, aqui temos outras. Aí esse ramo da artéria aqui fez uma obstrução, tava com uma placa de ateroma, né? Aí olha só o tamanho da área que vai isquemiar. Dependendo quanto mais próximo do final da artéria for a obstrução, menos área isquemiada a gente vai ter. Agora, olha esta figura aqui que teve uma obstrução logo no início da coronária. Olha o tamanho da área isquemiada, né? Além do que, quanto maior a área isquemiada, maior vai ser o risco que esse paciente vai ter e maior vai ser os sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar, tá? Então, infarto agudo do miocárdio, o que é? É o processo onde o tecido do miocárdio, né, o músculo lá, o miocárdio, lembram das camadas do coração? Lá no miocárdio, onde tem a musculatura responsável pela contratibilidade do coração. Então, esse tecido ele vai ser destruído devido ao suprimento sanguíneo inadequado. Ele foi privado de um suprimento adequado, ou seja, ele deixou de receber sangue oxigenado. Isso causado por uma obstrução de uma artéria coronária, né, ou de um ramo, né, que é quando ocorre essa isquemia maior aqui, que foi obstruído um ramo de uma artéria, ou seja, lá no início da artéria obstruiu um ramo inteiro. Pode ser por um trombo, né? Pode ser por uma placa de ateroma, aterosclerose, que vai obstruir a luz desse vaso e o sangue vai chegar ali e não vai mais passar, e aí vai ocorrer a morte dessa porção do tecido. Ou seja, ele não vai mais se contrair, né? Não está recebendo oxigenação, não tem como ele trabalhar. Vai fazer a morte desse tecido cardíaco. Algumas vezes é reversível, outras vezes é irreversível. Olha aqui para que vocês entendam, a prof trouxe mais um exemplo, né? Uma artéria saudável, né? A luz do vaso está totalmente desobstruída. Início da formação de placa de gordura, né? Da placa de ateroma nas paredes do vaso. Aqui, ó, tá se iniciando aqui no comecinho. Aí ela vai evoluindo, aumentando cada vez mais. E estão vendo aqui onde passa a corrente sanguínea, como está diminuindo a luz desse vaso devido ao crescimento dessa placa de gordura, até, olha só, ocorrer
praticamente a obstrução total da luz desse vaso. E aqui, então, quando ocorre a obstrução total, há um bloqueio, então, da irrigação cardíaca para uma certa porção do músculo, dependendo de qual artéria vai ser obstruída, tá? Os sinais e sintomas, então, do infarto agudo do miocárdio. É uma dor súbita, geralmente a gente fala dor retroesternal, né? Na região do externo aqui. Ou pode ser uma dor epigástrica aqui na boca do estômago, né? Como o pessoal, os pacientes gostam de relatar. Tô com uma dor na boca do meu estômago, né? Uma sensação de azia, queimação, assim, que eles vão referir que vai irradiar para o ombro ou às vezes para o membro superior todo, né? Em mulheres, muitas vezes, pessoal, as mulheres sofrem infarto agudo do miocárdio, elas não vão ter dor exatamente no tórax, não vão relatar aquela angina para vocês, não vão relatar dor retroesternal, mas sim dor no estômago, na boca do estômago, né? Que é a epigastralgia. É um sintoma bem característico do infarto, né? Além disso, pulso rápido, irregular, fraco. Em estágios mais avançados, esse paciente vai ter sinais de choque quando for acometida uma porção maior do músculo cardíaco, hipotensão, fraqueza, falta de ar. Obviamente o coração não tá mais toda a porção do coração trabalhando e bombeando o sangue, né? Então, dependendo de onde for afetado, pode ser na região dos ventrículos, o ventrículo não vai mais ter força para ejetar o sangue para circulação sistêmica, né? Então vai começar a faltar oxigenação. Esse paciente vai referir sim dispneia para vocês. Além de náusea, vômito, sudorese, às vezes taquicardia pode ter esse paciente também. Ansiedade, inquietação, porque tem aquela dor assim, aquela queimação, o paciente vai ficar bem inquieto, muitas vezes vai ter até alteração do estado neurológico desse paciente. E é claro que esse paciente pode evoluir para uma PCR, né, para uma parada cardiorrespiratória, e se não for revertido, vai entrar em óbito, né. Existem os casos de infarto fulminante, que é uma das artérias principais, uma das coronárias principais que é acometida, que esse paciente vem a óbito e não tem recurso para ele, por mais que tivesse, digamos, um médico ali presente no local. Mas a maioria alguns infartos, dependendo da porção que ele afeta, é possivelmente tratável, tá? O diagnóstico, como que a gente vai diagnosticar que esse paciente está com infarto? Vai da história clínica dele, né? O eletrocardiograma. Também vai fazer a dosagem das enzimas cardíacas, dependendo dos níveis, o médico vai diagnosticar o IAM, tá? E os sinais e sintomas. Tratamento geralmente medicamentoso, em formas mais graves ele é cirúrgico, né? O tratamento, então, ele pode ser clínico ou cirúrgico, dependendo da extensão e da área que houve essa falta de irrigação do músculo miocárdico, tá? As primeiras 48 horas são muito importantes, né, para detectar alguma possível arritmia, né, algum choque cardiogênico ou até mesmo uma PCR, tá? Esse paciente pode evoluir durante as primeiras 48 horas. A prevenção para as doenças cardíacas é mais ou menos a mesma para todas, né? Alimentação saudável, prática de atividades físicas, evitar tabagismo, sedentarismo, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, né? E sempre principalmente pacientes que já têm alguma comorbidade cardíaca, estar procurando com frequência o seu médico, né? Os cuidados de enfermagem, eles se dividem em imediatos, ou seja, logo após o ocorrido, durante a convalescência, que é a fase de recuperação do paciente, que ele vai estar internado, e quando o paciente vai para casa, né, na alta hospitalar, o que a gente vai precisar orientar para esse paciente.
A prof deixou aqui bem descritinho, depois vocês leiam com calma e com atenção, tá? Os cuidados de enfermagem imediatos entram aqueles das primeiras 48 horas, tá? Fazer oxigenação e massagem cardíaca em casos de urgência, compressão cardíaca no caso, né? Que é se esse paciente vir a fazer uma parada cardiorrespiratória, a gente vai abordar o protocolo de RCP, né? Ressuscitação cardiopulmonar nesse paciente. Então, é bem importante. Monitorização de sinais vitais, de preferência deixar esse paciente monitorizado com os eletrodos, né? Aparecendo lá no monitor frequência cardíaca, pressão arterial, de 30 em 30 minutos. Acesso venoso sempre calibroso nesses casos, né? Porque a gente nunca sabe quando esse paciente vai rebaixar o Glasgow ou quando ele vai fazer uma PCR, né? As principais complicações do infarto agudo do miocárdio. O paciente pode ter um infarto, ter uma área isquemiada pequena e se recuperar, mas ele pode ficar com algumas complicações, né? Algumas bem graves, inclusive arritmias, edema agudo de pulmão, é tratável, pode fazer um choque cardiogênico ou pode ter uma morte súbita, né? Como a prof falou lá. Nos casos onde tem uma área isquemiada maior, esse paciente pode ter uma morte súbita, né? E a gente não consegue fazer muita coisa por ele. E a principal sequela do paciente que teve infarto agudo do miocárdio é a insuficiência cardíaca, né? Teve a musculatura cardíaca lesionada, muitas vezes ela não vai voltar a trabalhar 100%, então esse paciente vai ficar assim com uma insuficiência cardíaca. Certo, pessoal? Lembrando que qualquer dúvida, né, vocês podem mandar para a prof, bem tranquilo, ou podem mandar para as meninas lá da secretaria, tá? Arteriosclerose, né? O que é a arteriosclerose? É uma doença degenerativa da artéria, ela faz a destruição das fibras musculares e das fibras elásticas que constituem os vasos sanguíneos, né? Levando ao endurecimento da parede arterial, geralmente produzido devido a uma hipertensão de longa duração ou pelo aumento da idade. Então, a arteriosclerose, ela é o espessamento das artérias, da parede das artérias, né? A parede das artérias, ela vai ficar mais enrijecida, menos elástica. Isso geralmente ocorre em pacientes hipertensos crônicos, tá? Durante muito tempo, esses vasos, essas artérias, suportaram altas pressões, né? O paciente com a pressão elevada, automaticamente o sangue vai passar ali com uma maior pressão. Para suportar isso, vai ocorrer o espessamento da parede arterial, né? Que a gente chama de arteriosclerose. Aqui a prof trouxe um exemplo. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Olha como a parede fica mais espessa, né? Aqui, ó. A parede do vaso aqui, ó. A aterosclerose, ela tem 3 formas, né? A aterosclerose, que é a forma mais comum, que vai acontecer o quê? Vai ter a formação da placa de ateroma, né? Lembram que a placa de ateroma é a principal causa para angina e também para o infarto agudo do miocárdio, né? Porque ela vai causar a obstrução do vaso sanguíneo. Também temos a outra forma, que é a esclerose média, que é onde ocorre a calcificação da camada média das artérias. Então, ocorre um enrijecimento da parede ali do vaso. E a arterioesclerose, que é a esclerose arteriolar difusa com espessamento endotelial e fibromuscular das paredes das arteríolas. Então,
Aquelas artérias de calibre menor, aquelas mais pequenininhas lá, onde vai se ramificando as artérias, elas ocorrem a calcificação da parede dessas arteríolas, tá? Então, são essas 3 formas da arteriosclerose. As causas para esta doença: hereditariedade, hipertensão, inatividade física, fumo, obesidade e tensão emocional. As causas aqui ficou de novo, mas isso é porque é importante que vocês fixem, tá? Aqui a prof trouxe mais um exemplo, tá? Olha só, é a parede que se espessa no geral, né? Aqui também tem mais um exemplo. Os sintomas vão depender do órgão afetado, ou seja, vão depender da localização onde está essa artéria que teve esse espessamento de parede de vaso. Aqui eu trouxe uma coisa bem importante, tá? A diferença da aterosclerose da arteriosclerose. Uma é o espessamento da parede da artéria, olha aqui. Ó, vocês podem perceber aqui. Houve um espessamento da parede da artéria. E a aterosclerose é quando se deposita a gordura, né? Onde há depósito de gordura na parede interna do vaso. Aqui nós temos o vaso, né? Aqui dentro vai se depositando gordura. Essa é a aterosclerose. A arteriosclerose é o espessamento da parede. Essa parede fica rígida e mais densa, mais grossa, tá? Para que vocês entendam. A aterosclerose é uma forma da arteriosclerose. A aterosclerose é a principal causa de angina e de infarto agudo do miocárdio por obstrução de coronárias. Entendido? Aneurisma de aorta abdominal. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Aorta, né? Artéria aorta, aquela artéria que sai lá do coração e aí se divide para fazer a irrigação de todo o nosso corpo, né? Ela é responsável por espalhar o sangue rico em oxigênio pelo nosso corpo, né? Ela que vai fazer a circulação sistêmica. A aorta descendente, ou seja, aquela que desce do coração para irrigar a região abdominal e membros inferiores, ela pode sofrer um aneurisma. O que é o aneurisma? É uma dilatação, né? Faz uma dilatação da parede da aorta, formando como se fosse uma bolsa, né? Olha aqui. Tem um exemplo, tá? A região da aorta mais propensa a fazer um aneurisma, a fazer uma dilatação, é a porção abdominal, a porção que passa aqui no abdômen, tá? Por isso que se chama aneurisma de aorta abdominal e ele pode ser fatal se ele romper, tá? As causas: aterosclerose, de novo aterosclerose, né? Para vocês verem como é importante ter hábitos saudáveis, praticar atividade física, não fumar, ter uma dieta saudável, controlar os níveis de colesterol, pressão alta, diabetes, enfim, né? Pressão alta também é uma causa de aneurisma de aorta abdominal, doenças inflamatórias da aorta, traumatismo. Por exemplo, o paciente sofreu um acidente de trânsito e teve um trauma abdominal, bateu o abdômen de forma muito traumática, muito forte, e houve a dilatação de uma porção dessa artéria, né? Fumo também é uma causa, distúrbios hereditários do tecido conjuntivo, tecido que forma essa artéria, e sífilis, né? Uma DST também pode ser a causa provável do aneurisma de aorta. O que esse paciente, quando chegar para nós
vai referir, então? Pulsação no abdômen, ele vai falar que ele vai sentir que tem uma veia batendo ali no abdômen, né? Uma artéria batendo no abdômen. Vai falar que tá pulsando a barriga do paciente, né? Dor profunda e penetrante, geralmente na região dorsal, porque ela é localizada mais na região posterior, né? No caso de sangramento interno, esse paciente pode entrar em choque hipovolêmico em questão de minutos, tá? É uma artéria bastante calibrosa, a artéria aorta. E se esse aneurisma se romper, o paciente pode entrar em óbito por choque hipovolêmico, né? Vai fazer uma hemorragia interna. Então, vai ter que ir para o centro cirúrgico, vai ter que passar por um procedimento cirúrgico para que consiga ser estancado essa hemorragia o mais rápido possível. É uma emergência clínica muito grave, a ruptura de um aneurisma abdominal. Se chegar a romper em casa, dificilmente esse paciente vai chegar com vida no hospital, dependendo da localização, a menos que ele more assim extremamente perto do hospital e a família já tem um histórico, já tem o médico esperandinho ele lá no centro cirúrgico, tá? Tratamento, então, vai depender do tamanho do aneurisma, né? Por que a artéria com aneurisma ela vai romper? Porque a parede dessa artéria vai estar esticada, é como um balão, né? Quanto mais a gente soprar, mais fino vai ficar esse balão, mais fácil de estourar. O aneurisma é da mesma forma, tá? Então, geralmente, um aneurisma com menos de 5 centímetros, é difícil se romper. Mas com mais de 6 centímetros, ele geralmente se rompe, tá? Então, geralmente, com mais de 5 centímetros, aneurismas com mais de 5 centímetros já vai para procedimento cirúrgico. Faz a retirada desse aneurisma, tá? Aneurisma com menos de 5 centímetros, repouso, cautela e uso de alguns medicamentos, tá? Mas a grande maioria vai evoluindo e vai para procedimento cirúrgico. Trombose venosa profunda, então, pessoal. O que é a trombose venosa profunda, então? É quando a formação de um coágulo de sangue nas veias, né? Naquelas veias mais profundas, geralmente dos membros inferiores, né? Das nossas pernas, então. Esses trombos, eles são bastante perigosos. Se eles se deslocarem, né? Se eles formaram um trombo apenas na veia do membro inferior, ele vai ser uma trombose venosa profunda. Agora, se ele se deslocar, ele vai passar a ser um êmbolo e ele pode se deslocar até as veias ou artérias pulmonares e causar uma embolia pulmonar e levar o paciente à morte, tá? Por que uma trombose pode ocorrer? As veias, elas são formadas de algumas válvulas, né? Porque as artérias, o sangue sai com força, né? Então, elas não precisam de válvula, porque conforme o coração vai batendo, o sangue vai indo. As veias não, né? Principalmente dos membros inferiores. Pense comigo, paciente de pé. As artérias estão levando o sangue até lá no pé. E daí, para o sangue voltar do pé para o coração, tem que subir, né? E a gente fica em pé, a gente não fica só de perninha para cima para o sangue poder voltar e descer, escorrer lá para o coração, falando a grosso modo, né, pessoal? Então, existem umas válvulas. Conforme o sangue vai sendo empurrado pelas artérias, nas veias o sangue vai subindo. Então, o sangue subiu, para que ele não suba e desça. Suba e desça, essas válvulas que vocês podem perceber aqui na imagem, elas vão segurar esse sangue. Então, empurrou, travou, empurrou, travou, empurrou, travou. E com o passar do tempo, essas válvulas ficam mais enfraquecidas, né? Não fazendo corretamente esse trabalho, não deixando que o sangue volte, né? Que ele siga a um sentido único. Ou muitas vezes
devido à pressão e à flacidez dessas válvulas, o sangue vai ficando ali e vai acabar formando um coágulo de sangue, tá? Dessa maneira que ocorre a trombose venosa profunda. Esse coágulo pode ser tão grande que ele vai obstruir aquela veia, tá? Causando uma obstrução venosa profunda. E aí, tratamento geralmente é cirúrgico, se for um trombo muito grande, ou pode ser medicamentoso com o uso de antiagregante plaquetário, anticoagulante, tá? As causas, geralmente lesão do revestimento das veias, né, incluindo lesão das válvulas, hipercoabilidade do sangue relacionada a alguns tipos de câncer. Então, pessoas que têm já mais propensão a fazer a coagulação do sangue. Uso de contraceptivos orais, anticoncepcionais orais. Retardo do fluxo sanguíneo nas veias, como ocorre durante repouso no leito prolongado. Pessoas que ficam muito tempo deitadas, né? Principalmente pacientes acamados, tá? Então, não há aquela movimentação muscular para ajudar a movimentar aquele sangue dos membros inferiores, fazer com que ajude a retornar ao coração, tá? As principais causas são essas. Os sintomas, então, geralmente é assintomático, mas quando a trombose estiver instaurada, que aquele trombo já estiver obstruindo, geralmente a panturrilha vai ficar edemaciada, bastante edemaciada, inchada, né? Dolorida, quente, sensível ao toque, tá? Vocês vão sentir aqueles sinais flogísticos ali. Calor, rubor e edema. Tá? Vai estar edemaciada, dolorida, quente. E geralmente vai estar engurgitada, mas mais densa, assim, mais durinho aquela região, tá? Além de inchaço dos pés, tornozelos e da coxa, alterações da coloração da pele. Não está irrigando corretamente aquele membro, então automaticamente vai se tornar extremamente dolorido e vai ter alteração da pele, tá? As principais complicações da trombose são as úlceras cutâneas, né? Tem uma trombose ali, não está irrigando corretamente aquele membro, então não está recebendo suprimento de oxigênio e de sangue corretamente. Então vai haver uma ulceração cutânea, vai haver mortes celulares, então automaticamente vai lesionar aquela pele. Muitas vezes, algumas tromboses venosas profundas, elas evoluem até para amputação do membro, pessoal, quando não tem mais o que fazer, ou tem risco de mexer naquele trombo e durante a cirurgia se deslocar algum pequeno êmbolo, né? Que é aquele trombo que se desloca lá pela corrente sanguínea, lembra que a gente falou aqui? Aqui, ó. O trombo móvel, que é o denominado como êmbolo, pode parar lá no pulmão, aí em estados mais graves opta-se pela amputação. A outra complicação grave também da trombose venosa profunda é a embolia pulmonar, então, né? A prevenção, então, o uso contínuo de meias elásticas, principalmente pessoas que ficam muito tempo em pé, é utilizado aquelas meias de compressão como método de prevenção. Quando já tem fatores de risco associados, começa-se com o uso de anticoagulantes. E aí depois, então, faz, em casos mais graves e, se possível, faz procedimento cirúrgico, tá? Flebite, vamos falar um pouquinho da flebite. Eu não lembro se essa eu pedi para vocês fazerem ou não. Mas enfim, a flebite, então, ela é uma inflamação que ela pode ser formada por um coágulo de uma veia superficial e pode ocorrer em qualquer veia do corpo.
tanto nos membros inferiores quanto nos membros superiores, mas geralmente também afeta mais os membros inferiores. A flebite ela é a inflamação daquele vaso, tá, pessoal? Pode ser que esse vaso esteja inflamado decorrente a uma obstrução por um pequeno coágulo de sangue, que daí vai ser mais superficiais, né? Não vai ser profundamente, vai ser superficial, vai ser mais próximo da camada externa da pele, tá? Uma flebite pode ocorrer também depois de uma punção venosa mal feita ou com alguma complicação, tá? Que aí vai fazer a infecção daquela veia puncionada. Como que vocês vão sentir uma flebite? Vocês vão sentir a veia em si. Ela vai ficar toda engurgitada, vai ficar endurecida, a veia inteira. Vocês vão sentir um caninho, que vai ser aquela veia que tá toda infeccionada, toda inflamada. Além da hiperemia, né? Daquele vermelhidão, do calor e do edema local, tá? As causas: traumatismo da veia, pode ser por uma injeção endovenosa, usar catetes por muito tempo, né? Ficar com acesso venoso por muito tempo, por isso que se troca os acessos venosos a cada 72 horas no máximo. Pressão contínua devido a algum tumor, atividade excessiva, ou ficar muito tempo parado, que afeta a circulação naquela veia, também pode ser uma das causas, tá? Os sintomas, então: dor localizada, obviamente, né? Uma infecção vai ser dolorida. Calor na área afetada, inchaço, né? Vai ter aquele edema local. Rubor da pele sobre a veia, vai ficar aquele vermelhidão ali no local, e a veia é palpada como um cordão duro sobre a pele, né? A gente consegue palpar toda aquela veia que tá infeccionada. Tratamento vai ser como? Antibiótico terapia e repouso, né? Além da flebite, nós temos as varizes, que são aquelas veias superficiais que ficam dilatadas, geralmente nos membros inferiores, tá? As varizes, a principal complicação dela é a falta de irrigação dos tecidos da pele, né, dos membros inferiores, que pode começar a causar ulcerações, né? Por isso que as pessoas fazem cirurgias de varizes para retirada daquela veia que tá com aquele problema, aquela veia que se dilatou, né? Perdeu a elasticidade e se dilatou. Então, as causas é o enfraquecimento das paredes das veias superficiais, né? Geralmente pode ser que seja hereditário ou não. Às vezes, pessoas que fazem muito esforço, que ficam muito tempo de pé, acaba causando a flacidez da parede daquela veia e ela se dilata. Sintoma: muita dor e cansaço nos membros inferiores, além de prurido na perna e no tornozelo, vai coçar, né? Falta de irrigação sanguínea, tá? As complicações: pode fazer uma dermatite, infecção da pele, uma flebite, infecção daquela veia acometida pela varize, ou fazer um sangramento. Aqui a gente tem os casos mais graves de varizes, que vai acontecendo a dilatação de veias subsequentes, né? Tratamento: elevação das pernas, cirurgia para retirada em últimos casos e uso de meias elásticas, aquelas meias compressivas, geralmente bem efetivo mais no início, né? Quando já está mais avançado, o tratamento é geralmente cirúrgico, tá? Hipotensão arterial. Vamos falar um pouquinho de hipotensão e hipertensão ainda, tá? Hipotensão é quando a pressão arterial fica muito baixa, né? Mas que ela baixe o suficiente para causar uma tontura ou um desmaio, né? Geralmente, pessoal, se a pressão arterial estiver muito baixa, o sangue ele pode
não fornecer oxigênios e nutrientes suficientes para as células, porque o coração não vai ter força de fazer o bombeamento para toda a circulação sistêmica, né? E aí vai causar algumas alterações metabólicas para esses pacientes. Porém, se as pessoas sadias, elas têm algumas que apresentam fisiologicamente pressão arterial baixa, que vocês vão se deparar ao longo da carreira profissional de vocês com pacientes que vão falar assim: nossa, mas a minha pressão tá 13/8. 13/8 é normal, 130/80. Mas eles vão falar assim: meu, que alta que tá a minha pressão. Daí, tipo, tu vai ficar: como assim que tá alta? Não, mas a minha pressão geralmente é baixa, geralmente é 11/6, 10/6, né? Então, é o fisiológico dessa pessoa. Mas existem pessoas que têm uma pressão arterial basal de 120/80, de 130/80, que quando a pressão cai lá para 90/60, 100/60, vão sentir essa sensação de tontura ou vão chegar até a desmaiar, tá? Geralmente a hipotensão arterial ela não tem uma causa específica, às vezes é má alimentação, mas não tem nenhum fator patológico associado. Nós temos ainda a hipotensão ortostática, né, ocorre uma queda súbita da pressão arterial quando o paciente fica em pé, né, onde ele se levanta. Isso geralmente ocorre pacientes pós-operatório. Então, por isso que pacientes pós-operatório ou pacientes que ficaram por muito tempo deitados, a gente pede para que primeiro eles sentam no leito e depois eles se levantam, porque o que acontece? Quando eles ficam em pé, ocorre a diminuição de fluxo sanguíneo a nível cerebral, né? E aí, automaticamente o paciente desmaia, sente tontura ou fica hipocorado. Isso é chamado de hipotensão ortostática, bem comum em pacientes pós-operatórios. Então, não é uma patologia, mas é uma consequência por eles terem ficado muito tempo deitado, tá? Então, esse cuidado é bem importante. A hipertensão, né? A hipertensão é a pressão elevada, né? A gente tem vários estágios de hipertensão. Geralmente acima de 140/90, até 140/90, normotenso, pressão normal, acima de 140/90, hipertensão arterial, tá? Nesse caso, quando o paciente está hipertenso, o coração está fazendo muita força para bombear este sangue para a circulação sistêmica. Por isso que a gente chama de hipertensão arterial. Classificada em primária e secundária, tá? Primária geralmente quando não existem outras causas de hipertensão ou outra patologia associada. E secundária quer dizer que é decorrente de alguma outra patologia, um problema cardíaco pré-existente, uma arteriosclerose, um problema renal, endócrino, que causou essa hipertensão, tá? Sintomas. Depende muito da fase dessa hipertensão. Nós temos a fase pré-hipertensiva. Então, nessa fase vai ocorrer a elevação da pressão arterial e esse paciente vai apresentar cefaleia, vertigem, insônia, irritabilidade, epistaxe, né, sangramento nasal. Pode apresentar, mas pode ser um paciente assintomático também, não apresentar sintomas. A fase moderada grave é quando ocorre a elevação da pressão arterial a níveis acima de 200%. A fase pré-hipertensiva, os níveis de alteração da pressão arterial chegam até 200%. Na fase moderada grave, eles passam de 200%. O paciente pode apresentar uma crise convulsiva, cefaleia occipital, aquela dor na nuca que geralmente eles relatam, né? Pode fazer até um edema pulmonar.
A fase maligna, então, vai ocorrer uma elevação da pressão arterial a níveis acima de 200 por 100, mas vai ser súbito, né? Vai ocorrer aquela elevação súbita da pressão arterial. E nesses casos pode gerar sequelas ou pode ocorrer alguns danos a alguns órgãos vitais, como por exemplo um AVC, uma hemorragia ocular devido à pressão arterial estar muito aumentada, pode apresentar ainda náuseas e vômitos. Então, é a fase pior da hipertensão, tá? Na fase pré-hipertensiva, o paciente consegue controlar essa pressão arterial sem medicamentos, né? Controlando o nível de estresse, não fumando, não sendo sedentário, evitando café, cocaína, chimarrão ou outros estimulantes, tendo uma vida e hábitos saudáveis, né? Não sendo sedentário, realizando atividade física, tendo uma dieta balanceada, mantendo os níveis de glicemia, colesterol dentro da normalidade, tá? Conforme vai progredindo a hipertensão, aí tem que se começar o uso de medicamentos associados, né? Isso ocorre na realidade? Infelizmente não, né? Geralmente o paciente vai lá com uma pressão de 160 por 90, o médico da atenção básica pede para ele fazer o controle da pressão arterial e uma semana lá no postinho, verificar a pressão de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Daí durante esse período que ele está verificando a pressão arterial, ele se cuida, né? Ah, não, mas daí ficou ali em 140 por 90. Ainda não é considerado hipertensão. O doutor não vai medicar, né? Vai pedir para que ele tenha esses hábitos saudáveis e tal. Beleza, ele vai se cuidar uma semana, depois ele não vai mais se cuidar. Aí o que vai acontecer? Daqui 2, 3 meses ele vem lá pro postinho de saúde de novo com uma pressão de 200 por 100, de 210 por 111, ou em casos mais extremos vai para lá no pronto-socorro do hospital com 220 por 120 de pressão arterial ou até com sequela já de um AVC decorrente de hipertensão. Isso ocorre com pacientes que não tomam medicação e com pacientes que já usam medicação, né? Então, infelizmente, na atualidade, o tratamento para hipertensão arterial, a grande maioria é medicamentoso, porque o pessoal não tem hábitos de vida saudáveis, infelizmente, né? Bom, pessoal, a prof trouxe aqui para vocês alguns medicamentos, principais medicamentos utilizados nas doenças cardíacas. Aí eu gostaria que vocês lessem, vocês vão ter acesso aos slides, né? Vocês lessem cada um deles. Tem aqui qual é a função principal deles e os efeitos adversos que eles podem causar no organismo do paciente, tá? Aí depois vocês leiam com atenção. Tem aqui alguns diuréticos, vasodilatadores, anticoagulantes. Eu trouxe também alguns cuidados com a administração de diuréticos. Cuidados com a administração de digitálicos, né? Que a prof tinha perguntado para vocês qual era, então. Os principais cuidados, então, é verificar o pulso e a frequência cardíaca antes da administração de cada dose dos medicamentos. Se o pulso estiver inferior a 60 batimentos por minuto, a gente vai conversar com o médico antes de administrar, porque esse paciente pode fazer uma hipotensão ainda maior, né? Uma bradicardia ainda maior associada a uma hipotensão, tá? Além do que, vamos observar os sintomas de toxicidade digitálica, com arritmias, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, bradicardia, cefaleia, mal-estar e alterações comportamentais.
Sinais e sintomas de toxicidade por digitálicos quer dizer que quando aquele paciente usou demais aquele medicamento, fez uma superdosagem ou está há um longo período utilizando esses medicamentos, tá? Então, os principais cuidados com os digitálicos são esses, tá? Trouxe também cuidados na administração com a nitroglicerina, tá? São medicamentos utilizados em casos de infarto agudo do miocárdio. Certo, pessoal? Para a nossa aula de hoje era isso. Terminamos os distúrbios cardíacos, então. Na aula que vem, a gente inicia distúrbios endócrinos, se eu não me engano. Não vou deixar nenhum trabalho para a aula de hoje, apenas a provinha online, é aquela que vocês têm que fazer das questões, das 10 perguntinhas, tá? Então, retomamos semana que vem com a nossa aulinha, tá bom? Tchau, pessoal! Até a próxima aula!